Tá, então, quando está gravando, ele mostra esse íconezinho bem aqui, ó. Ou então ele fica aberto, ó, OBS. Tá. Então, vamos lá. Vamos começar a vocês só usaram um tipo de estrutura de dados até hoje, usava em Python, que era a lista. E hoje a gente vai descobrir que existem outros tipos de estrutura de dados. Sobre ele aqui. IntelliJ. Então hoje S03 S03 Thomas. Cinema. Sai, quero tu não. Sai. Então esse aqui foi o nosso bichinho de ontem. Vamos criar um novo projeto. Projeto Java. Next. O nome do projeto vai ser ArrayList. Não. É verdade. Não é nessa pasta. É nessa daqui. PO Cinema. Vou colocar ela aqui dentro. Ok. Então vamos criar uma nova classe. A nossa classe vai ser controle. Nossa nova classe, vou colocar bem grandão. Enter Presentation Mode. Pronto. É visível? Estamos vendo tudo? Ok. Então, no Python, vocês usaram talvez duas estruturas de dados. A primeira foi a estrutura de lista. Então, quando vocês queriam criar uma lista, vocês faziam isso. Confere? Confere. Segunda, não sei se vocês usaram a estrutura de dicionário. Quando vocês queriam usar um dicionário, vocês faziam assim. Confere? Confere. Então, na estrutura de lista, a gente tinha um percorrimento... Ah, tá. Peraí que eu tô com a linguagem toda misturada na minha cabeça. Python, Java, C... Ah, sim. Para cada elemento na lista. Então, a gente ia lá e... print elemento. Tá? Então, na minha lista eu poderia ter coisas de tipos misturados. Então, poderia ter um inteiro, poderia ter um nome, poderia ter um float, porque ele permite esse tipo de mistura. Em Java você não tem isso. Os vetores, eles são de um tipo só. Quando você cria... Você pode criar um vetor duro, né, um vetor cru. Ele não deixa eu vir para cá. Pronto, deixa eu vir para cá. Ele não deixa eu vir para cá. Não consigo voltar para cá. Consegui. No Java você poderia criar um vetor de inteiros, um vetor do tipo cru. Vetor de inteiros, vet, recebe, acho que é assim. Nem lembro. Faz tanto tempo que eu não uso. New int 5. Então, aqui eu posso colocar 5 inteiros e somente 5 inteiros e jamais mais do que 5 inteiros. Porque na hora que eu faço isso, ele cria um vetor estático onde cabem 5 elementos na memória. O tamanho desse vetor é dado por vet.length e a única coisa que eu posso fazer é colocar elementos dentro dele. Ele não deixa eu colocar. Posso fazer isso. Mesma coisa do Python, né? Meu Deus, que coisa horrível. Ele tá fazendo o melhor que pode para entender o código Java que eu não estou escrevendo. Aí ele fica me fazendo raiva. Ok? Só que é uma estrutura que é dura. Você não consegue aumentar os elementos, diminuir os elementos. Tudo você teria que fazer na mão. Existe uma estrutura que é comparável à lista do Python, que se chama ArrayList. Então, quando você cria um ArrayList, só que lembra que eu disse que a lista tinha que ser de uma coisa só, ou de inteiro, ou de float, ou de string. Você tem que dizer de que é a lista que você está criando. Você pode dizer, olha,
Estou criando uma lista de nomes. A minha lista de nomes se chama nomes. Okay? Então pronto. Aqui eu tenho uma lista de nomes que se chama nomes. Só que vocês lembram, vou apagar esse daqui, que esse daqui vocês conhecem, tá? Vocês lembram quando nós criamos os cachorrinhos? Pet, Rufus. Rufus aqui é uma variável. A classe se chama pet, o tipo se chama pet, mas ele guarda algum objeto? Ele está guardando algum objeto? Rufus? Não. Ele é capaz de guardar um pet, mas atualmente ele não guarda nenhum pet. Qual é o momento que eu crio o pet? Quando eu faço new pet. Então, quando eu dou um new, eu estou criando um pet para colocar guardadinho na referência do Rufus. O Rufus é uma referência. Ele aponta para o pet. Então, por exemplo, new pet, o nome do pet, óbvio que é Rufus. Rufus recebe new pet chamada Rufus. Esse objeto aqui é igual a esse objeto aqui, sim ou não? Vamos lá. Esse objeto que foi criado aqui é o mesmo objeto que foi criado aqui, tem o mesmo endereço de memória? Essas duas variáveis, melhorar a pergunta, elas são a mesma coisa? A pergunta mudou, a resposta mudou, né? Essas duas variáveis referenciam o mesmo objeto? Não. Toda vez que você dá um new, você cria um novo bloco de memória, você instancia um novo objeto, cada objeto tem o seu cantinho, tudo bem? Aqui você criou um objeto, colocou dentro dele, dentro da variável nome dele, Rufus, e salvou esse objeto que você criou na variável Rufus com um F só. Aqui você criou um outro objeto, colocou o nome Rufus com 2 Fs e guardou em uma outra variável que se chamava Rufus com 2 Fs. Então atualmente eu tenho quantas variáveis? E quantos objetos? 2. Se eu fizer isso, aqui eu criei um objeto, confere? E coloquei nele o nome de Rufus. Aqui eu criei outro objeto e também coloquei nele o nome de Rufus. Eu tenho quantas variáveis? E quantos objetos? 2. 2 objetos, que por coincidência estão com o mesmo nome, mas são 2 objetos. Toda vez que você dá um new, você está dizendo: ei, classe, como é mesmo que eu construo um pet, ele vai dar aquele bloco de código. Ok, vou criar memória, vou alocar memória e vou preencher esses dados. Então, bem aqui você tem 2 blocos de memória que, por coincidência, tem o mesmo nome de animal, mas você tem 2 blocos, porque toda vez que você dá um new, você aloca, você cria espaço na memória para colocar um elemento, ok? Então você tem 2 blocos de memória e 2 variáveis. O que acontece se eu fizer isso? Então, eu tenho quantas variáveis aqui? 2. E tenho quantos objetos? 1, porque ele só foi criado uma vez. Você cria o objeto quando você dá um new. Em Java isso é bem explícito, né? Em Python é a mesma coisa, só que não tão explicitamente. Então, se você faz isso em Python, Rufus recebe pet, Rufus. É a mesma coisa. Eu não consigo voltar. Agora, eu tenho que usar... Rufus recebe Rufus. Mesma coisa, só que você não tem o new explícito bem aqui. Mas quando você está dando esse comando, você está criando um pet, guardando onde? Nessa variável.
E aqui você está criando outra variável, criando outro objeto? Não. Você só está salvando a referência para o mesmo local. Então você tem duas variáveis que apontam para o mesmo lugar. Duas variáveis que referenciam o mesmo objeto. Esse bloco de código é equivalente a esse outro bloco de código. A diferença é que em Python você não tem tipo explícito e você não tem um new explícito. Mas em Java você tem que os tipos são explícitos das referências e o operador de alocação é explícito. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Tudo bem, pessoal, é importante que vocês entendam isso. Isso daqui não pode ficar confuso. Qualquer coisa eu repito, crio outros animaizinhos. Então, vamos lá. Ok, então, vamos voltar para o que a gente está. Pet Rufus. Essas duas variáveis, ok? Elas representam o mesmo objeto, é isso que o igual diz em Java, certo? Essas duas variáveis representam o mesmo objeto, sim ou não? Pra cá. Desculpa, eu estou em Java, né? Então tem que ser aqui embaixo, foi mal. Acabei misturando as linguagens. Deixa eu apagar aqui. New pet. Botar o mesmo nome até. Rufus. Essas duas variáveis, elas se referem ao mesmo objeto? Sim ou não? Essas duas, ó. Essa daqui, Rufus com F e Rufus com 2 Fs. No igual, ela pergunta, eles são o mesmo objeto? Sim ou não? Não, tem 2 objetos. Criou 2 objetos. Eu não estou perguntando se eles têm o mesmo valor. Em Java, o igual significa eles são o mesmo objeto. Eles referenciam o mesmo objeto? Referenciam o mesmo objeto? A resposta é não. Eles não referenciam o mesmo objeto. Tá certo? O igual no Java é isso. Se você quisesse saber se eles têm o mesmo valor, vocês já viram como é que é em Java? Ponto equals. Ok? Ponto equals. A mesma coisa para strings, ó. String nome 1 recebe José. String nome 2 recebe José. Nome 1 é igual a nome 2. Eles referenciam o mesmo objeto? Sim ou não? Não. Mas eles têm o mesmo valor? Sim. Eles têm o mesmo valor. Existem algumas simplificações sintáticas. Então, quando você faz isso, o Java automaticamente vai fazer isso daqui por você. Certo? Tá? Então, quando você trabalha com tipos como string, você não precisa ficar colocando new para criar uma nova string. Ele faz isso por você, mas é isso que está acontecendo. Então, o que você não está vendo, mas que está acontecendo é isso. Essa variável que se chama nome1, ela aponta para um objeto string com o valor José. E essa variável nome2 aponta para outra string, outro objeto string que por coincidência tem o mesmo nome chamado José. Se eu perguntasse nome1.equals nome2, isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eles têm o mesmo valor, mas elas são a mesma variável? Não, porque você tem 2 news. Se você fizer isso em Java, funciona. Mas ele simplifica para que, no caso de strings, você não precise fazer. Mas é o que acontece. Tudo bem? Então é isso que acontece. Tudo bem? Referências. Eu crio um objeto quando eu dou um new. Quando eu faço uma atribuição, eu só salvo referências. Toda atribuição que você faz, você salva referências. Então, quando você está fazendo isso daqui, pet ninja recebe Rufus. Ninja recebe Rufus. Olhando para cá, quantos
quantas variáveis eu tenho? Olhando para cá. Quantas variáveis eu criei? 3 variáveis. Rufus com F, Rufus com 2 Fs e Ninja. Quantos objetos eu criei? 2, porque eu só tenho Nil 2 vezes, eu só criei 2 objetos. Depois dessa linha, Ninja vai estar apontando para qual desses objetos? O mesmo objeto que Rufus está apontando. Então, se eu perguntar para você, Ninja é igual a Rufus com 2 Fs? Sim ou não? Eles apontam para o mesmo objeto, eles têm a mesma referência. Eles referenciam o mesmo objeto. Ele é igual ao primeiro Rufus? Sim ou não? Não, porque eles apontam para objetos diferentes. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é o nome dessa variável? Dessa daqui. O nome dela é nomes. Qual é o tipo dela? Não é um string. É uma lista de strings. É um array de strings. Mas a confusão às vezes começa aqui. Nomes, ela é capaz de guardar um array de strings. Mas eu já criei o array de strings, sim ou não? Não, porque em Java, toda vez que você cria, você tem que colocar o quê? O new. Então, nomes vai ser um novo array list de string. Pronto. Agora eu tenho uma variável. Essa variável tem um tipo. E essa variável aponta para um objeto desse tipo que foi criado bem aqui. É tudo muito explícito. Na dúvida, escreva a mais. Tá certo? Na dúvida, você escreve. Rapaz, não sei se tem. Escreva. Pronto. Agora você tem uma variável que é capaz de guardar uma lista de strings. E essa variável, Alt Enter. Pronto. Ele já importou aqui. Para poder usar a lista, eu tenho que importar a lista. Ele já importou automaticamente. E agora a nossa lista ela tem uma série de métodos. Nomes, ponto... Ah, tá. Porque eu não consigo executar aqui, né? Como é que é o nome do códigozinho que eu preciso ter para executar? O que é o código principal que chama a partir dele? Amém. Public static void main. Cadê? Sai nomes. Public static void main. Pronto. Então vamos criar os nomes aqui dentro. Vamos então adicionar alguns nomes para cá. Vamos colocar nomes de cantores que já morreram. Michael Jackson, será? Michael. Será? Não, vamos fazer aqui a nossa lista da fama. Será? Nomes ponto. Ó, tudo isso daqui é método do array list. Ok? Tudo isso aqui é método do array list. Então eu posso adicionar e adicionar recebe um string. Vou adicionar o Michael Jackson. Vou adicionar outro nome. Como é que se escreve isso? Whitney. Onde? Aqui? House. Então, ok. Mais algum nome clássico? Ela morreu? É assim? M. Casa do Vinho mesmo? Casa do Vinho. Ok. Menos. Vamos botar também isso daqui, né? Renato Russo. Belchior. .add. Elvis! Como é que escreveu isso? Ok. Então eu vou passear pela minha lista, mostrando a minha lista. Então, como é que a gente faz isso no Python? Para cada elemento em nomes, a gente fazia lá print nome, né? Print elemento. Para cada elemento em nomes, imprima o elemento. Em Java você tem que fazer para o elemento é de que tipo? String. Para cada string, elemento em... O nome da minha lista é nomes.
para cada string elemento em nomes. Imprima o elemento. Vamos ver. Mesmo, como é que eu rodo esse negócio aqui? Run. Alt Shift F10. Vamos testar. Alt Shift. Ok, tenho todo mundo aqui, ó. Michael, Whitney, Amy, Renato e Elvis. Mas depois disso a gente descobriu que alguém não morreu. Então a gente tem que ok. Será que eu consigo tirar ele daí? Nomes, ponto, procurar um método para tirar alguém aqui, ó. ADD, não quero adicionar. Olha que legal, eu tenho um ADD que eu passo o índice que eu quero que ele seja adicionado. Eu vou usar isso aqui. Então eu quero que para o primeiro lugar da lista, a posição 0, vá o... Alguém mais que morreu? Leandro? Ah, tá, é verdade. Ok. Não vou colocar o LN não, para ele não quebrar a linha. Vou colocar todo mundo na mesma linha. É sério? Sabia não. Era aquele que jogava as flores, não? Não, foi eu. Tá certo. Sidney Magal que jogava as flores, né? Jogava as calcinhas. Ah, é. Ele jogava as calças. Ele pegava. Ele pegava, né? Tá. Então, bora lá. Dá um ponto e vírgula aqui. Alt Shift F10. Ok, tá todo mundo aí? Ixi, eu tenho que dar uma quebra de linha aqui no final, né? Salt. Só para dar a quebra de linha. Ok. Então vamos aqui. Eita. Tem que tomar água, tô ficando desidratado. Ok, consegui colocar o Leandro na primeira posição? Ótimo. Obrigado. Então aqui vocês vão ter vários e vários métodos. Será que eu tenho o método find? Find não tem, search não tem. Como é que eu vou achar a criatura? Set, clone, get. Olha que... Não, get retorna alguém de um determinado índice. Então se eu quero saber quem é a criatura que está na posição 3, eu não faço nomes, colchete 3, porque isso seria em Python, então no vetor duro. No array list eu faço assim. Salt, nomes 3. Quem está no índice 3? Quem está no índice 3? É, a M, porque o Leandro foi para a primeira posição, que é a posição 0. E aí o Michael fica na posição 1, o Whitney na posição 2, M na posição 3. Então, cadê você, M? Ok, M na posição 3. Vamos remover alguém da nossa lista. Pronto, eu já consigo pegar um elemento da lista por índice, eu consigo imprimir os elementos da lista de forma interativa. Mas o clear eu acho que limpa todo mundo, deixa eu ver. Nomes, ponto, eu tenho erase. É só aqui. Get, add, adicionar vários, clear, ia falar o quê? Cadê? Não, clear limpa todo mundo. Não tem parâmetro. Vale, meu Deus. Olha o código do clear aqui. Que legal. Não é isso que eu quero, não. Vou voltar pro canto que estava. Volta pro canto que estava. Volta pro canto que estava. Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui. Ainda estou me acostumando com esse daqui. Não quero você, Arrelis. Names, ponto, for each, hash,
Remove, ó. Pensei no clear, as linguagens todas se misturando na minha cabeça, C++. É clear, não vai ter erase, cadê? Remove. Para remover, eu tenho duas opções. Posso remover passando o objeto, a referência dele, se eu tenho ele. Se não, posso remover passando o índice. Vamos remover passando o índice. Quero remover a Whitney. Como é que eu removo ela? Qual é o índice dela? 2, porque eu coloquei o Leandro foi para a primeira posição. Então, removi a Whitney, mandei mostrar a todo mundo e... Cadê? Alt, Shift, F10. Whitney foi embora? Foi. Whitney pegou o bico. Literalmente. O que mais que eu posso fazer de legal aqui? Nomes, ponto. Não tem um find, não, que me retorne a posição de alguém? Hash, iterator, remove, set, size. É uma sorte para comparar. Size para pegar o tamanho da lista. Você vai ter que... Será que eu tenho pushback? Não, é só o ADD. O ADD já coloca no final da lista. O ADD passando o índice coloca naquela posição do índice. Contains para saber se ele existe ou não existe. Não temos um método find, pelo menos aqui, direto. Como tem no Python, né? No Python você pode usar o nomes ponto. Para saber a posição? Tem, index of também tem. Index of. Vamos saber a posição do Renato Russo. Será que dá para saber a posição do Renato Russo? Int posição do Renato Russo. Salt pós. Cadê você, Renato Russo? Posição 3. Confere? Confere. 0, 1, 2, 3. Aí se não existisse, a gente fazia o laço, começando de 0. Exato. A gente pode fazer o mesmo tipo de laço que vocês faziam no range. Então seria assim, começando do 0, menor do que nomes.size. Vocês nunca fizeram esse tipo de laço, não? Só em Python, né? Em Python é diferente, né? O Python a gente faz for i em range 0 a nomes, length de nomes, né? Seria assim, length de nomes. Então é a mesma equivalência. Deixa eu botar grande de novo que é melhor de ver. Devia ter um atalho, né? Eu vou criar um atalho porque é muito prático esse breguesse. Então, o equivalente no Python a esse... Eu fiz a coisa certa? Não. Fica maior, pronto. O equivalente no C, no C++ e no Java a esse... Pessoal, por que não sabe que está embaçado, Lu? Não. Eita, Eu sou... É porque eu não sabia. Eu não vejo não. Aí passa a aula todo dia assim, aí no final você diz, professor, eu tenho que ir para o oculista. Ai, meu povo. Você tem que dizer, eu não vejo. Agora tá ótimo. Tudo bem, vamos lá. Então o equivalente do Python a esse laço, onde o i começa em 0 e vai até menor do que o tamanho, seria isso, né? Por exemplo, se eu quisesse aumentar de 2 em 2, como é que a gente fazia? É assim que faz, né? No Python? No Python você faz o iterador aumentar de 2 em 2 elementos. Ok? No C, ou no Java, no C++, seria assim, né? I mais 2, a cada 2 elementos. Então, aqui eu tenho o ponto de parada, enquanto for menor do que o tamanho. Aqui eu tenho o incremento, que seria esse carinha aqui do Python. E essa daqui eu tenho a variável. Para ir começando no 0
indo até menor do que o tamanho e mais. Se vocês precisarem de um laço com os índices, vocês usam esse carinha aqui. Vamos imprimir todo mundo utilizando essa estrutura aqui, certo? E mais um. Então, quem é que eu vou imprimir? Não é Sysout não, é Salt. Eu vou imprimir nomes na posição I. Nomes na posição I. Nomes na posição I. E eu vou separar por vírgula. Alt, Shift F10. Nomes na posição I, separando por vírgula. Ok, tá aqui. Então, quando eu preciso interar pela posição, eu tenho que interar pela posição. Falta fazer alguma coisa? Inserir, remover um elemento, remover por índice. Será que eu tenho? Nomes, ponto, remove. Ó. No remove eu tenho duas opções. Posso passar o objeto, que foi o que eu fiz, passando Elvis, Renato, e posso remover por índice. Vamos remover aqui o Elvis, porque o Elvis não morreu. Vamos tirar ele daqui, ele é que índice? 0, 1, 2, 3, 4. Então eu vou remover o elemento índice 4. Ups. Vamos remover o 4. Ih, ficou faltando. Só para dar a quebra de linha. Ok, vamos ver se ele foi embora mesmo. Ok, Elvis não morreu, ele não está aqui. Há quem diga que o Michael também não morreu. Então, pessoal, isso daqui é a estrutura de lista. O dicionário que vocês usavam em Python, por exemplo, quando queria colocar vários elementos aos pares, tipo pessoas. Pessoas é um dicionário. Então, pessoas, ponto. Era assim, né? Pessoas. Davi recebe, tem 34 aninhos. Vocês fizeram isso? Era para ter feito. O Zeca tinha 22 aninhos. A diferença é que aqui a gente acessa o índice e o índice ele não é uma sequência. Os elementos eles estão como se fossem em caixinhas. E aí eu guardo as coisas dentro das caixinhas. Só para vocês terem noção, não vamos utilizar ele agora. Isso daqui em Java seria por exemplo, se eu quisesse guardar pessoas. Pessoa, vai? Não, é um hash map ou um tree map. Quem guarda essa referenciazinha chave e valor são os mapas, tá certo? Mas a gente só vai trabalhar com os mapas, mapa de pessoa, pessoas. A gente só vai trabalhar com os mapas no mês que vem, ok? Então, tudo bem? A Reiliches, hello, a Reiliches. Somos amigos de vocês. Na dúvida, coloca lá no YouTube como remover vários elementos de uma array list, como fazer tal coisa com a array list. Aí você vê e você aprende. Vamos pro cinema? Vamos pro cinema. Assistir o quê? Eu assisti. É legal. Não, eu acho que spoiler uma coisa de gente sem caráter. Não é nem moral, não, é falta de caráter mesmo. Estou fazendo alguma coisa errada aqui. Tudo bem, então vamos lá criar nosso novo projeto para fazer nosso cinema. Novo projeto. Novo projeto vai se chamar Cinema. Cinema. E o local dele é Dropbox. Ah, tá, eu tô no canto certo já. Ah, não, eu tenho que colocar ele na pasta Dropbox. Ah, mas eu posso fazer só assim. Hoje é semana 3, episódio 2, cinema. Ah, legal.
Sucesso, tem que ficar criando nas pastas, né? Vamos olhar o nosso cinema, e aí o nosso cinema vai ser legal porque nós vamos criar pessoas lá na interação com o usuário e passar as pessoas para serem alocadas dentro do cinema. Vamos ver o que é que nós temos. No nosso cinema, nós temos, que legal, temos duas classes. No nosso cinema, nós temos clientes. Os clientes têm identificação, poderia ser o CPF, a gente vai colocar só o nome, e o telefone. No nosso cinema, nós temos, é só uma sala de cinema, tá? Uma lista de clientes, que para nós vai representar as cadeiras. Nós vamos colocar os clientes dentro das cadeiras. Só que diferente da ideia de eu ter um saco de gato, onde eu só vou jogando as pessoas lá em qualquer ordem, as cadeiras vão ser fixas. Então, se eu crio uma sala de cinema para 10 pessoas, quantas posições tem na sala de cinema? 10. E aí a pessoa escolhe, eu quero sentar na cadeira 1, quero sentar na cadeira 3, quero sentar na cadeira 2, quero sentar na cadeira 4, e aí eu tenho que mostrar quais as cadeiras que estão ocupadas com pessoas e quais as cadeiras que não tem ninguém. No meu cinema eu tenho duas opções muito importantes, que é reservar uma cadeira e cancelar uma cadeira de um cliente. Reservar uma cadeira para um cliente e cancelar uma cadeira de um cliente. Então vamos lá, a gente tem 1 hora, dá tempo. Vamos criar um... Cadê? Aqui no SOS. Vamos criar uma nova classe. Nossa nova classe vai ser... Ah, tá. Eu acabei criando um projeto com o mesmo nome, né? Deixa eu renomear isso daqui para... Esse daqui vai ser o... Array. Eu coloquei o mesmo nome. Ih, não consegui mudar a pasta não. Eu faço na marra. Oh! Vamos aqui. Move S03E02 Pinema para S03E02 Array List. Pronto. Vamos de novo. Criar um novo projeto. O meu projeto vai ser um projeto Java. Next. E o nome dele vai ser S03E02. Agora sim, cinema. Vamos lá. Então, abra bem os seus olhinhos. Que aqui é a primeira vez que a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais divertida do que a semana passada. Marmota é essa? Por que esses elementos estão aqui? Tem alguma coisa muito estranha. Mas vamos lá. Ah, tá. Não. Que pitomba. Vamos papocar a pasta toda. Eu fiz alguma coisa errada. Não, porque o cinema tá aqui. O cinema não tá na outra pasta. É 02 Array List. Ah, desculpa. É porque ao invés de dar um move, eu copiei tudo. Ah, que bocó. Então, vou fazer do jeito difícil. S03E02 Array List. Vou remover cinema.asterisco. Remover na marra. RM Array. RM. Eu acho que ele salvou alguma referência. Agora não tem como mais dar errado não. Eu imagino. Legal, né?
Quando eu mandar abrir, ele vai dizer, opa, não existe, remova da lista, sucesso, vamos criar um novo. Agora vai dar certo. Vamos criar um novo que vai se chamar Semana 3, Episódio 2, Cinema. Por favor, dê certo agora. Ok. Ups, aparece a abinha. Dê você, dona Aba. Cara, tem algo muito estranho. Ah, tá. Ele deve ter integração com o Git. Aí, como a parte de você está integrada com o Git, ele salva automaticamente na área de transferência. E aí ele percebe que foi removido e recupera. É nojento mesmo, né? Ah, bicho miserável do meu ódio. Tá vendo? Eu não consigo, ele é inapagável. É impossível, claro, dá, né? O que eu vou fazer? O jeito fácil. Apaguei ele, eu devia ter feito isso antes. Já devia ter feito isso antes, apagado na mão. Que coisa. Por isso que nem sempre a forma fácil de resolver vem logo na cabeça da gente, né? Bora lá. O que é que eu preciso ter? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho. Vocês leram, não foi? Eu pedi para vocês lerem a descrição, vocês leram. Nós vamos ter uma sala de cinema e aí a gente tem algumas limitações. Você não pode ter 2 clientes na mesma cadeira e você não pode ter 2 vezes a mesma pessoa no cinema. Eu nem sei se isso é permitido. Bem, 2 vezes a mesma pessoa no cinema. Então, cadê? O que é que sumiu agora? Rapaz, hoje ele tá hoje está que está. Só falta ele dizer, não pode. Pode sim, agora pode. Vamos lá, tentar pela última vez. Pela última não. O que eu preciso ter? Eu preciso ter um cliente. Então eu tenho que ter um cliente. O que é que meu cliente tem? Um ID. Vou colocar como público, tá? Para a gente não ter que fazer um monte de get set, já que o cliente não faz nada. O nosso ID é de que tipo? String. E eu também tenho que ter um telefone. E eu também tenho que ter um construtor, porque senão eu não consigo construir o cliente. Public cliente. Preciso de 2 coisas para construir um cliente. O nosso ID e o nosso fone. Agora os atributos. Desse.id recebe ID, desse.fone recebe fone. Pronto, tem um cliente, não faz nada, só serve para eu poder juntar os dados do meu cliente. Qual é a próxima coisa que eu tenho que ter agora? Uma sala de cinema. Então vamos criar aqui uma sala de cinema. O que é que a minha sala de cinema tem? Cadeiras, mas as minhas cadeiras, elas guardam clientes. Que tipo são as minhas cadeiras? A cadeira é do tipo string, O que é o nome da variável é cadeiras. O nome da variável é cadeiras. E o tipo da variável é um array de clientes. Não é um cliente. A cadeira ela guarda uma lista de clientes. Então, um array list de cliente, que se chama cadeiras. Vamos criar minha sala de cinema. Para criar minha sala eu tenho public sala. Não, só o construtor da sala. Para criar uma sala de cinema eu preciso saber de algo. Para criar a sala de cinema eu preciso saber de algo. O que é esse algo? Perfeito. Quantas cadeiras eu vou ter na minha sala? A gente podia chamar isso de capacidade. Nossa capacidade. Agora a gente vai começar a parte divertida. Bora lá. Colocou público em todos eles ali, né? Em cima. Eu não sei se eu estou enganada, mas eu já tinha escutado eu falar público class alguma coisa. Se eu colocasse lá em cima, eu precisaria colocar embaixo. Aqui, ó. Em Java, você só pode ter uma classe pública no arquivo. Para simplificar a nossa vida, eu não vou fazer um arquivo para cliente, um arquivo para sala e um arquivo para o controle. Eu poderia fazer isso, mas a visualização ia ficar mais difícil.
Mas eu poderia ter uma classe chamada cliente no arquivo chamado cliente, uma classe chamada sala no arquivo chamado sala e uma classe chamada controle no arquivo chamado controle. E aí eles iam funcionar normalmente. Depois, se vocês quiserem, a gente termina e separa os três. Porque cada arquivo tem uma única classe pública. As outras classes, elas não podem ser públicas. Elas têm a visibilidade do pacote. Tudo bem? Então, vamos lá. Bora para cá. Vou repetir isso várias vezes, a exaustão, até vocês pegarem o jeitinho, porque nem sempre o óbvio é claro. Então, bora lá. Olha para cá. Para essa linhazinha que eu estou apontando. Qual o nome da variável? Cadeiras. Qual é o nome da variável? Cadeiras. Qual é o tipo da variável? De clientes. Atualmente, essa variável cadeiras, ela já aponta para um array list, ela já guarda um array list? Não, ela é apenas a referência. Então, eu preciso criar as minhas cadeiras. Cadeiras, não preciso fazer array list de novo, porque eu já criei ele aqui em cima, tá? Eu já digo que toda sala tem um array list chamado cadeiras. Mas agora eu vou fazer cadeiras, vai receber um array list de cliente. Tudo bem? Olha para cá, cadeiras. Cadeiras aponta para o array list de clientes, sim ou não? Depois dessa linha, ela guarda um objeto que é uma lista de clientes? Sim. Atualmente, essa lista de clientes contém quantos clientes? Nenhum. E eu já criei espaço para colocar quantos clientes? Nenhum. Eu não coloquei nenhum cliente e ela também não tem nenhuma posição. Você imagina que isso daqui é um ônibus, tá certo? Então vamos imaginar que isso daqui é um ônibus. Com essa linha você tem o nome do ônibus. Com essa linha você tem o ônibus. Mas você não tem nem dentro do ônibus, nem nenhuma cadeira e nem nenhum passageiro. Ok? Tem nenhuma cadeira e nenhum passageiro. Aqui você tem o nome do ônibus, aqui você tem o ônibus, mas esse ônibus não tem nenhuma cadeira e nenhum passageiro. Só que eu preciso mostrar as cadeiras vazias, sim ou não? Sim. Para mostrar as cadeiras vazias, eu tenho que ter uma cadeira que não vai ter um cliente, mas eu tenho que ter uma cadeira, porque eu tenho que mostrar as cadeiras vazias. Se tiver alguém lá, eu mostro a pessoa que está lá. Se não tiver ninguém lá, eu não mostro ninguém. Então, como é que a gente pode resolver isso? A gente pode colocar um monte de referências nulas, que é como se fossem clientes que não existem. E aí já começa a dar um nozinho na nossa cabeça, porque a gente não é acostumado com referência nula. O objetivo dessa atividade é justamente isso. Então, bora lá. Eu preciso colocar quantas cadeiras aqui dentro? Capacidade de cadeiras, né? Então, vamos fazer aquele for que a gente viu. I começando no 0, I menor do que capacidade, I mais. Eu vou pegar minhas cadeiras e vou adicionar o quê? Nada. Se eu pego um saco e botar um monte de nada dentro, o que é que vai ter depois? Nada. Bora lá, a gente consegue, vamos lá. Uma referência nula é um ponteiro que não aponta para nada. Então, por exemplo, se eu criar aqui string S, qual é o valor de S? Nada. A variável S existe, a variável S é uma string e o valor dela é nada. O valor dela é nada. O valor dela não é vazio, tipo assim, entendeu? Não é vazio. O valor dela é nulo, é nada. Se eu criar um cliente Davi, qual é o valor dessa referência aqui? Nada. Aí o nada como valor a gente chama de nulo. O valor desse cara é nulo. Então, se eu perguntar, Davi é igual a nulo, isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque o valor de Davi é nulo, ele aponta para nada. Como eu preciso de várias cadeiras, como eu preciso das posições dos lugares, eu posso encher de
nadas. Eu tenho nada na primeira posição, nada na segunda posição, nada na terceira posição e nada na quarta posição. Mas agora, o meu vetor de cadeiras tem quantas posições? 4. Porque no começo ela não tinha nenhuma posição. Então, aqui eu criei o nome do ônibus, aqui eu criei o ônibus e aqui eu coloquei o quê? As cadeiras do ônibus. Eu tenho 4 posições, ou então capacidade de posições, em que todas elas contêm nulo. Nada, 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 nada. Coloquei alguma pessoa nessas cadeiras? Não, ainda não. Mas pelo menos eu tenho as minhas cadeiras. Vamos mostrar nosso ônibus. Qual o nome do método que a gente faz para mostrar as coisas? ToString, né? Então, quando ele pedir para imprimir uma sala de cinema, eu tenho que passear por todos os elementos da sala, imprimindo o elemento. Então, bora lá. Para os meus elementos são de que tipo? Não, os elementos do ArrayList são de que tipo? Os elementos do ArrayList são clientes. O tipo dos elementos. O tipo dos elementos. O valor deles é nulo. Todos eles estão como nulo. Mas o tipo deles é cliente. Eu tenho na minha sala de cinema um ArrayList chamado cadeiras, onde cada cadeira representa um cliente. Atualmente está tudo nulo, mas tudo bem, representa os clientes. Então, bora lá. Se fosse em Python, seria para cada cliente em cadeiras. Em Java, a gente tem cliente nas cadeiras. Eu posso imprimir uma coisa que não existe. É printf, não, printf eu não sei. Eu posso imprimir uma coisa que não existe? Posso imprimir nulo? Em Java pode, em Java não. Em Python pode. Em Java não pode. Você não pode imprimir uma coisa que não existe, porque ela não existe. Em Python a gente cria a lista vazia, por exemplo. Exato. Aqui você, se tentar imprimir uma coisa que não existe, ele vai dizer: ei, essa coisa não existe. Vamos tentar. Ok? Para cada cliente nas cadeiras, para cada ArrayList de cliente. For each não aplicável à classe cliente? Por quê? Para cada... Não, eu estou fazendo alguma coisa. Ah, tá, é porque ele não tinha importado o ArrayList. Ah, ele não sabia. Então, bora lá para o meu controle. Aqui eu tenho a minha main. Não. Como é? Public Static Void Main. Eu tenho a main. O meu main tem uma sala de cinema. É sala, é? Sala, recebe new sala. Vou criar uma sala com 0 de capacidade. Fazer do jeito que a gente está acostumado a fazer. E aí a gente vai para o nosso laço. No nosso laço eu vou fazer para sempre. Para sempre eu vou fazer o quê? Leio uma linha, mas para ler uma linha eu preciso de um scanner. Scanner recebe new scanner de system.io. Isso mesmo, a gente vai se acostumando. Agora eu preciso ler uma linha. Então, a minha linha vai ser scanner ponto. Fiz alguma coisa. Ele está dizendo que eu não tenho a classe scanner. Alt Enter. Pronto, agora eu tenho a classe scanner. Next line. Pronto, peguei uma linha. Agora eu vou quebrar a minha linha em pedacinhos. Os meus pedacinhos são um vetor cru de string. Eu vou fazer isso com line.split. Agora eu vou para o meu laço, né? Se a pessoa digitar ponto equal, se ela digitar end, então se ela digitar end, bye bye, beco pegaremos.
Se não, se ela digitar, qual a primeira opção? Vamos para o init. Se ela digitar init, eu vou inicializar uma nova sala de cinema. Como é que eu faço isso? A minha sala recebe uma nova sala. Com que quantidade de elementos? A quantidade que o usuário digitar. Está no parâmetro 1, porque no parâmetro 0 tem o nome init. Só que eu preciso de um inteiro, então integer.parse int. De qual parâmetro? Parâmetro 1. Ok, tem uma sala. Se ele pedir para mostrar a sala, 0.equals. Show. Se ele pedir para mostrar a sala, eu vou mostrar a sala. Solte da minha sala. Cadê minha sala? Sala. Só que isso daqui vai dar bug. Por quê? Porque eu vou tentar imprimir uma coisa que não existe, aí a gente vai ver o errinho, tá? Então bora lá. Alt, Shift, F10. Tava faltando colocar as opções do cliente. Ah, tudo bem. Ele já começou a avisar aqui que eu estou esquecendo de algumas coisas. O que é que eu estou esquecendo? Tá faltando return. Onde? Ah, tá. É porque o toString ele não imprime, ele retorna a string. Mas é fácil. String saída recebe vazio. Ao invés de imprimir, eu vou adicionar na saída. Eu fiz o toString do cliente? Fiz não. ToString do cliente. Então o que é que eu vou retornar quando eu quiser mostrar um cliente? Vamos fazer o seguinte, vamos retornar o ID mais 2 pontos mais telefone. Como é que ele pede para sair lá? Ah, tá aqui, ID 2 pontos telefone, então tá certo. ID 2 pontos telefone. Para mostrar o meu trem, é só jogar os clientes todos, né? Tudo bem, só jogar os clientes todos. Então, para cada cliente nas cadeiras, eu vou fazer a minha saída mais o meu cliente. Ele vai transformar o cliente em string e adicionar. Ok. Bota um espacinho no final, que senão os clientes vão ficar todos colados. Vão ficar todos coladinhos. Meu trem começa... Como é que tem? O meu trem, minha sala começa assim. E minha sala termina assim. E aí no final eu retorno saída. Montando o meu vetorzinho de saída, colocando todos os meus clientes. Bora de novo? Alt, Shift, F10. Estou reclamando. É System.io mesmo? System.in. Já estava vermelhinho, já estava me avisando, eu não quis prestar atenção. De novo, round 3. Ah, tá. Isso daqui é o nome. End. Round 4. Bora lá. Show. Olha que legal, não tem nenhum. Vamos criar uma sala nova. Aquele capacidade ali em cima do meu sala não foi digitou, só digita o valor e aparece já a capacidade só para dizer pra gente, né? É ele que os marcadores. Se você tentar apagar, você não consegue. É inapagável. Não consigo. Não quero. Você não consegue. Não dá para apagar. É as dicasinhas que ele vai colocando. Ok, vamos criar uma nova sala de cinema. Nossa sala de cinema tem 4 pessoas. Vamos mostrar. Vale, ele mostra. Antigamente não mostrava, não. Que legal, é o Java 9. Legal. Mas eu não quero que saia nulo, eu quero que saia o quê? Não, eu quero que saia o tracinho para dizer que a cadeira está vazia. Então como é que a gente pode fazer aqui? Se o meu cliente for nulo, então eu vou fazer saída mais tracinho. Se não, eu faço saída mais cliente.
Vamos de novo? Round 5. É lento, né? Ah, é porque eu tenho que digitar. Meia hora depois, bicho lento. Agora eu quero 5 salas de cinema. Tcharam! Tenho 5 salas, não, 5 cadeiras. Agora é hora de botar minhas pessoas na cadeira, bora. Vamos lá, vamos ganhar dinheiro. Tudo para Capitão Marvel. O filme é legal, eu gostei. É melhor do que Homem-Formiga, mas também qualquer coisa é melhor do que Homem-Formiga. Bora lá. O que eu tenho que fazer agora? Colocar as pessoas dentro da minha sala de cinema. Então vamos lá. Vamos reservar. Void. Não, eu tenho que saber se eu consegui ou não consegui, né? Boolean reservar. Para reservar, eu vou colocar o ID, o telefone e o índice. Então eu preciso do ID. ID está como string, né? String ID. String phone. String int índice. Ok. Como é que diz? Não entendi esse fone. É literalmente o nome do celular? ID é o nome dele, o CPF dele, qualquer identificador dele. É só pra gente. O telefone é fone. Tudo bem, é só para nós termos a diversão de criar pessoas. Então, bora lá. Preciso colocar uma pessoa nessa sala de cinema. Agora começa a confusão, né? O que é que eu tenho que testar? Vamos começar sem testar nada, só jogando a pessoa na marra dentro da cadeira? Senta aqui, ok? Sem testar se o índice é válido, se existe outra pessoa no cinema, se ele já está na sala de cinema, vamos nos preocupar com isso não. Então, imaginando que esse índice existe e que não tem ninguém na cadeira, como é que eu boto a pessoa lá? Não, a ADD joga no final. Eu criaria uma cadeira nova. Eu não quero. Cadeiras.set. Vou colocar. Porque eu tenho o get para pegar e o set para adicionar. Não, mas isso daqui é do próprio ArrayList. É do próprio ArrayList. Eu quero colocar onde? Nessa posição. Que posição? Índice. Uma pessoa. Que pessoa? ID. Não, ID não é uma pessoa. Mas... Cliente? Cadê? Quem criou a pessoa? Eu não preciso colocar uma pessoa aqui? Vocês viram sendo criado em algum lugar essa pessoa? Não. Então a gente tem que fazer o quê? Criar a pessoa. Como é que eu crio uma pessoa? New. Pessoa. A minha pessoa tem... Perdão, desculpa. New. Cliente. Estava pensando em pessoa, mas é pessoa. Desculpa, foi uma dislexiazinha aqui. Novo cliente. O meu cliente tem quais parâmetros? O ID e o fone. Então, bora lá. Ok. Então, eu vou imaginar que sempre dá certo. Sempre consigo colocar a minha pessoa lá. Então, vamos voltar aqui pro... Ficou faltando esse, né? Se não, salte comando... Só para a gente lembrar que não colocou comando. Comando inválido. Ok, vamos fazer outro teste. Desculpa. Outro comando. Nosso próximo comando é reservar. Reservar faz o quê? Chama da minha sala o método reservar. Reservar precisa de um ID, de um fone e de um índice. O ID vai estar no primeiro parâmetro, o fone vai estar no segundo parâmetro e o índice precisa ser inteiro. Então vai ser integer.parseInt do terceiro parâmetro. Já consigo reservar? Já, porque ele não... Eu não já criei o método reservar? Então vamos imaginar, a pessoa digita reservar e passa os dados. A interação com o usuário pega os dados e manda para o método reservar.
O método reservar cria o cliente e faz o quê? Coloca o cliente sentadinho na cadeira. Na hora que eu mandar mostrar, ele vai mostrar os clientes na saída. Então, acho que já consigo colocar alguém lá dentro. Então, bora lá. Alt Shift F10. Vamos lá. Show. Sala vazia. Vamos colocar uma sala que caibam 5 pessoas. Show. Tem ninguém. Então, eu vou reservar para o Chico com o telefone 3232. A sala, qual? Igual sentado no meio. No meio é índice 2. Será que temos o Chico aqui? Olha que legal, o Chico está sentado na cadeira. Mas aí chegou alguém e o sistema não estava terminado. O Rafael, que tem o telefone 3131. E como não implementaram o sistema direito, ele quer sentar em cima do Chico. Aí o que foi que aconteceu? Quando o Chico chegou lá, não tinha mais ninguém. Foi o que aconteceu aqui no nosso código, pessoal? Você não está validando se já tem alguém ali. Então você simplesmente pega o objeto e joga naquela posição. E se eu tentar sentar fora do cinema, será que eu consigo? Reservar. O Chico ficou com raiva e ele disse: eu vou assistir do lado de fora. 3-2, eu vou sentar na posição 7. O que vocês acham que acontece? Você vai ficar fora do seu jeito? Não existe, né? A sala. Aí ele provavelmente vai dar uma mensagem de erro dizendo: olha, você tentou acessar um índice que não existe. Ó, aqui a nossa amiga exceção. Qual foi o tipo da exceção? Índice fora dos limites. Você tentou acessar o índice 7. Índice 7 não existe. O máximo é o 5. Legal, né? Então, vamos lá para os nossos controles. Então, antes de a criatura sentar na cadeira, o que é que eu tenho que verificar? Mas antes de saber se ela está vazia, eu tenho que saber. Se ela existe, é verdade. O quanto? Eu tenho que verificar se ela existe. Então, qual é o caso em que ela não existe? Se for maior ou igual a size, como é que eu pego size? Cadeiras.size. Se ela for maior ou igual a size, ou é assim, tá? Se ela for maior ou igual a size, ou qual é o outro caso? Sim, se for. Outro caso que não existe? Maior do que... Não, maior a gente já viu. O que é que falta? Menor. Se for menor do que também não existe. Ó, eu não posso ver. Se só tem 5 salas de cinema, ele não pode colocar na 6. Ele também não pode colocar na 5, porque 5 já é um índice inválido, né? Mas ele também não pode colocar em qual? Ele pode colocar na -1? Desculpa, eu não escutei. Eu não consegui demultiplexar. Desculpa. Ele também não pode ser menor do que 0. Se isso acontecer, então, por enquanto a gente vai emitir um errozinho aqui dentro. Salt, feio, índice inválido, e aí eu retorno falso. Não consegui. Tem outro caso que eu também não posso colocar esta pessoa nessa cadeira, que é se já tiver uma pessoa. Como é que eu verifico se já tem uma pessoa? This.cadeiras.get.índice. Se isso daqui for, como é que eu sei que tem uma pessoa lá? Se for diferente de nulo. Se for diferente de nulo. Se for igual a nulo, é porque pode. Se for diferente de nulo, é porque já tem alguém lá. Então eu aviso. Ó, filho, não pode. Tem as mensagens de... Ups. Tem algumas mensagens que é para dar? Ah, tá. Cadeira já está ocupada. Cadeira
já está ocupada. Se ele digitar um valor fora do limite, eu não coloquei aqui não. Tudo bem. Cadeira já está ocupada. Tem mais algum caso que eu tenho que ver? Se o mesmo cliente está tentando sentar, comprar duas, né? Mas eu quero que seja VIP, eu vou comprar todas as cadeiras para ficar só eu e a minha amada, só nós dois assistindo o filme. Não pode, no meu cinema não. No meu cinema é uma pessoa. Será que dá para fazer isso, sabe? Você Mas eu vou vender por mais caro, né? Não, eles vendem normal, você pode comprar todas as cadeiras. Mas tem uns locais que eles travam a quantidade de vendas por CPF. Tem umas coisas assim. Mas bora lá, como é que eu verifico se ele já está na minha cadeira? Se na minha cinema? ID de quem? Do cliente. De igual aonde? Da pessoa. Mas onde é que eu vou procurar? Em todas elas? Na cadeira. Vai fazer um só. Fulano está tentando comprar uma posição em outro lugar. Mas ele já está numa posição, ele quer comprar em outra. Então eu tenho que olhar todo mundo. Eu não, para impedir que ele compre 2 vagas no meu cinema, eu tenho que verificar, será que ele não já está no meu cinema? Então como é que eu posso fazer isso? Posso percorrer todas as cadeiras, né? Para cada cliente nas minhas cadeiras, desse ponto, cadeiras, eu vou fazer o quê? Se cliente.id for igual a id, então o que é que eu tenho? Eu não estou passando por todas as cadeiras? Se o cliente que está nessa cadeira tem o mesmo ID do cliente que quer comprar uma posição, significa que ele já está no cinema. Eu estou varrendo as minhas cadeiras e descobri que já existe alguém com o mesmo ID. E o nosso conceito de ID é que ID é algo único, tudo bem? Tudo bem. Então, se eu descobrir que já tem outro cliente com o mesmo ID, é porque ele já está lá. Então, o que é que eu faço? Eu aviso, ei filho, cliente já está no cinema. Aviso e retorna falso. Aviso e retorno falso, porque ele já está lá no cinema. Será que agora eu tenho o meu cinema funcionando? Vamos ver se agora eu consigo. Então vamos lá. Vamos colocar 5 cadeiras. Vamos mostrar as cadeiras. Vamos colocar. Vou reservar para Ana de telefone 32 a cadeira 0. Ok? Toda vez que você encontrar o null pointer exception, significa que você está lidando com um objeto que é nulo como se ele existisse. O que é que eu estou fazendo aqui? Não andei por todos os clientes, todas as cadeiras. Todas as cadeiras têm um ID? Não, só as cadeiras que existem. Então, eu tenho que verificar. Se o meu cliente for diferente de nulo, agora sim, e o ID dele é igual ao ID, então eu posso fazer isso. Porque no já é o I, no Python seria o end. É o I comercial, é porque a fonte botou, é muito feia essa fonte. Tudo bem? No C, no Java, no C++, esse é o que a gente chama de operador booleano de corte. Significa que se o primeiro falhar, ele nem tenta o segundo. Ou seja, ele só vai verificar essa situação se ele passar nessa daqui. Já o ou não, né? O ou, se o primeiro for verdadeiro, ele também não testa o segundo. Também é um operador de corte. Ok? Se fosse só um, aí ele obrigatoriamente faria as 2 execuções. Mas eu posso utilizar os 2. Isso significa que eu só vou verificar o ID se o cliente for diferente de novo.
Então, se o meu cliente é diferente de nulo, eu testo o ID. E agora eu me livro daquele problema que... e aqui eu tenho outro problema. Comparar duas strings, eu comparo com equal, com igual? Não. Eu comparo com o equals. Então, se o meu cliente existe, aí eu verifico. Se o ID dele é igual ao ID que eu estou procurando, então o meu carinha já está no cinema. Se ele passou nos 3 casos, o índice existe, a cadeira existe, não, o índice existe, não tem ninguém sentado e ele ainda não comprou nenhuma vaga, então eu faço o quê? Coloco ele dentro do meu cinema. Round 17. Bora lá. Round 17. Então vamos criar aqui 5 cadeiras. Ok, temos as minhas 5 cadeiras. Vou reservar para a Ana a cadeira número... A Ana de telefone 32, a cadeira 5 não. 5 não existe. Cadeira 0. Ok, Aninha está na primeira posição. Agora vou reservar para a Luana a cadeira 4. De telefone 34, a cadeira 4. Professor, eu tenho vergonha de falar, eu vou usar o sintetizador de voz. Mas vale, tá valendo tudo, eu repito, muito criativo. Muito criativo. Professor, foi uma revolta inconsciente, o celular falou por mim, bora lá. Pior porque pode até ter sido a própria máquina falando. Olha lá, pessoal. O que acontece é que, pelo que eu percebi, ele tem um problema quando a gente apaga e escreve de novo. Então ficou o caractere lixo aqui. Ele tem um probleminha quando a gente paga e escreve de novo. Foi muito boa essa. Show. Init 5. Reservar. A Ana de telefone 32, a cadeira 0. Reservar. Para a Luana de telefone 32 também, que as duas moram na mesma casa. A cadeira 3, quando eu mostrar, Ana e Luana. Aí a Ana disse, eu quero trocar de lugar. Aí a mulher disse, não pode. Aí ela disse, pois eu quero comprar a última cadeira. Ela disse, vamos tentar. Reservar para a Ana, qual é a última posição? A cadeira 4. Aí ele vai dizer, olha, não posso. Aí a gente tem que fazer o próximo método, que é o método... Qual é o próximo? É o método cancelar. Vamos lá, a gente precisa do cancelar, para que a Ana possa cancelar a sua inscrição. Eu tenho tempo ainda? Tenho. Então, bora lá. Vocês estão se acostumando com a linguagem já aos pouquinhos? Aos pouquinhos, né? Ela é bem... durinha, é sempre tudo muito descritivo que acaba simplificando muito. Então vamos para o próximo método. Nosso método agora é o cancelar. O nosso método cancelar recebe o quê? O nome do cliente, só o ID do cliente. Agora eu tenho que saber se esse cliente está, onde ele está e cancelar o local que ele está. Percebem que eu vou fazer a mesma coisa que eu já fiz aqui embaixo, né? Que é procurar o cliente. Para reservar eu tenho que achar o meu cliente. Depois que eu achar o meu cliente, eu vou retirá-lo do cinema. Mas é a mesma coisa aqui. Vamos lá. Vou fazer esse daqui usando o índice, tá certo? For int i recebe 0 e menor do que, qual o nome? Des ponto, cadeiras ponto, size. E mais. Quero saber se o meu cliente, se quem está nessa cadeira tem esse ID. Qual é o teste que eu tenho que fazer? Por que esse mais? E mais um. É a mesma coisa. Por Para ele ir para a próxima cadeira. Para ele sempre ir para a próxima cadeira. Como é que eu faço para testar se a criatura que está nessa cadeira tem esse ID? Não.
Pegar código, não. Até vocês aprenderem, escrevam os dedinhos, nada de copiar e colar. Bora lá. A gente aprende pela repetição, meu povo. A criatura tem um ID, né? Se a pessoa que está... Eu não quero achar a pessoa e cancelar a inscrição dela, então eu tenho que encontrar onde ela está para cancelar a inscrição dela. Para encontrar onde ela está, eu tenho que varrer todos os elementos e perguntar se o ID daquela cadeira é o ID da pessoa. Então, bora lá. Se o cliente compra ID. Não. Se des.cadeiras.get, o elemento dessa posição, tem esse ID, trambolho grande. Se isso daqui acontecer, então, como é que eu boto nulo lá na cadeira? Des.cadeiras.set, nessa posição, coloco nulo. E aí, já consegui cancelar, eu retorno. Tá faltando nada. Isso daqui vai dar errado. O que é que tá faltando? Que deu errado da outra vez? Se já tem... não. Tu olhou se estava nulo. Verificar se ela existe, se ela não é nula, né? Então, antes de pegar o ID dessa cadeira imaginária, eu tenho que verificar se ela existe. Então, se des.cadeiras.get.i for diferente de nulo, cara, isso é muito feio, né? Muito feio. A paciência, é o que é. Se o elemento dessa cadeira existe e o ID dele é igual ao ID que eu quero cancelar, então se ele existe é diferente de nulo, e se é o ID que eu quero cancelar, então tá faltando alguma coisa aqui? Tem parênteses de mais, parênteses de menos? Tudo bem. Então eu coloco que naquela posição ele vai receber nulo. Será que o remove resolvia o meu problema? Lembra do método remove, que remove o elemento? Será que o remove resolvia nesse caso? Não. Lembra que eu removia passando o índice também? Será que o remove remove nesse caso? Resolve o meu problema? Quem dá mais, quem dá menos? O que é que aconteceu quando eu mandei o remove e coloquei o índice do Elvis? Eu acho que se você remover, aí a cadeira não vai mais existir, nem como nula. Tá aí, ó. Eu sei que ninguém ia responder essa. O remove, ele remove o elemento e remove inclusive a posição que ele estava. Ou seja, ele vai remover a pessoa e a cadeira, que é a referência à pessoa. O que a gente não quer não é remover a cadeira. O que a gente quer é que a posição do vetor continue existindo. Só que naquele lugar eu vou colocar o quê? Nulo. Então é diferente. Não é um remove do tipo arranca o pedaço e compacta todo mundo em uma posição a menos. Remover o zero é literalmente remover a primeira posição e todo mundo cairia um. Não é isso que eu quero. O que eu quero é ir lá naquela posição zero, e colocar o quê? Nulo naquela posição. Tudo bem? Pronto, agora eu acho que eu consigo cancelar. Consigo reservar e agora só falta o quê? Cancelar. E aí a minha sala de cinema já vai poder vender Capitã Marvel. Cancelar. Para cancelar eu preciso de quantos parâmetros? Só o nome da pessoa, né? Não é reservar que eu quero. O que eu quero é cancelar. Ok, vamos ver se dá certo agora. F10. Ok. Não tenho ninguém. Vou iniciar um cinema para 5 pessoas. Depois eu vou reservar para a Ana, que tem telefone 32, a posição 0. Depois eu vou reservar para a Alice, que tem telefone 33, a posição 4. Ana e Alice. Agora a Ana vai tentar... Hã? Nossa, Tudo bem. Vou tentar reservar para a Alice, do telefone 33, a posição 1. O que é que ele tem que dizer?
Ok, cliente já está no cinema, então ela não deve sentar na 1. Eu vou reservar para Alice de telefone 33 a posição 0. O que tem que dizer? Já tem gente na posição. A cadeira já está ocupada e o cliente já está no cinema. Não era para dar os dois. Quando desse o primeiro erro era para sair fora, né? Então a gente esqueceu de colocar o return. Foi, cadeira já está ocupada e a gente esqueceu o return. Return falso. Então, para evitar ficar digitando sempre o mesmo tempo, o tempo todo teste, dá para copiar os testes. Vamos copiar os nossos testes aqui. Vou copiar os testes. Vou só limpar as coisas que eu não preciso. Ixi, Maria, ele colou. Vou só limpar as coisas que eu não preciso. Não preciso disso, não preciso disso, não preciso disso. Nem disso, nem disso. Reservar. Show. Reservar. Cancelar. Pronto. Então aqui todos os meus comandos, correto? Confere? Mostrar, iniciar, reservar, cancelar, show. Então, vou colocar isso aqui como comentário para não atrapalhar o meu código. Comentário em bloco no Java, no C, é assim, tá? Comentário em bloco. Então, vamos tentar colar isso daqui, ver se funciona. Alt, Shift, F10. Cadê? Acho que está lá embaixo, né? Ok. Então, se eu mandar colar... Ué. Ah, tá. Ficaram faltando tirar os... Qual é o nome? Os cifrão. Então, vamos tirar você, amigo cifrão. Mas que eu achei estranho vocês. Aqui. Pois é, não, esqueci de tirar o cifrão. Falha minha. Ops. Hora do show. Hora do end. Vamos de novo. Round 23. Shift F10. Controle. Round 23, vai. Ainda esqueceu, não? Ué, eu não consegui copiar, não? Copiei. Colei. Ah, tá. Eu acho que eu tinha copiado errado. Ixi, mas ele não está mostrando nada, né? Ia ser legal se ele pega todos os comandos de um golpe só, puxa tudo para o buffer e depois só mostra as coisas assim. Sabe como é que eu contorno isso? É só eu mandar, todas as vezes que ele lê uma linha, ele vai fazer o quê? Mostrar a linha. Salt de line. Olha como vai ficar legal agora. Alt, Shift, F10, rodei. Vou copiar todos os comandos. Inclusive o end. Ctrl V. Ué, será que deu certo agora? Vamos ver, ó. Iniciar 5, mostrar. Tudo bem? Iniciar 4, mostrar. Ok. Reservei para o Davi e para o João, mostrar. Ok, Davi e João tá aqui. Reservei para a Ruth na posição 0 e ele me diz o quê? A cadeira já está ocupada. Para o Davi na posição 2, já está no cinema. Se eu cancelar o do Davi, o que é que ele vai fazer? Ué, não era para ter cancelado, não? Cancelou não? Está aqui o Davi, ó. Então, nosso cancelar não está funcionando. Nosso cancelar não está funcionando. Vamos descobrir o que foi que a gente fez de errado. Deixa eu botar o cifrãozinho para ficar igualzinho. Por que o nosso cancelar não funciona? Para todas as cadeiras. Ok. Se a cadeira nessa posição não for nula e eu estou passando o ID lá embaixo, cancelar no índice 1, tá certo. Se não for nula e tá, ficou faltando uma besteirinha, ó. O que é que ele está dizendo aqui, ó? A gente não olhou qual é o erro.
Qual é o erro? Ó, o tipo cliente não é compatível com o tipo string. Porque eu estou comparando um cliente com uma string. Qual é o certo? Comparar o quê? E ID. É o ID do cliente que eu vou comparar com a string. Agora faz sentido? É o ID que eu quero saber se é igual a esse outro ID. Legal. Brincando de referências para simplificar, ó. Cliente recebe. Só para a gente se divertir, ó. O get, eu não pego a referência para o elemento, não retorno o objeto, salvei esse objeto onde? Da variável cliente. Então agora, basta eu fazer cliente for diferente de nulo, ou cliente.id tiver o mesmo ID. Tudo bem? Que ele está reclamando de quê? Ah, tá. Nada não. Vamos de novo. Round 29. Será que se eu colar agora dá certo? Ai, não, estou colando a coisa errada. Vamos de novo. Porque ficar digitando aquilo o tempo todo é demais, né? Copiei. Alt Shift F10. E vou colar. E quero ver todo mundo falar do cinema. Consegui cancelar o do Davi? Consegui. Consegui cancelar o da Rita? Não, mas Rita também nem estava no cinema. Ia ser legal se eu avisasse, né? A Rita não está no cinema. É para avisar? É para avisar. Rita não está no cinema. Como é que eu aviso que a Rita não está no cinema? Olha todas as cadeiras. Olhei todas as cadeiras. Vê se o ID dela existe. Tá lá. Não? Não, tem um jeito mais fácil, ó. Eu não andei por todas as cadeiras procurando ela. Se eu encontrei, eu removi e retornei. Onde é que eu tenho que botar o aviso de que eu não consegui encontrar? Se não encontrar. Não precisa nem de else, meu povo. Quando eu saí do for, significa que eu passei por todo mundo e não achei ninguém. Porque se eu encontrar, onde é que meu código acaba? No return. Na hora que eu encontrar, eu tiro o cliente e retorno, eu saio da função. Se eu sair do for, é porque eu não encontrei ninguém. Salt. Feio. Cliente não está no cinema. Saí do for, não encontrei ninguém, aviso, ó, não está no cinema. Bora testar de novo, né? Alt Shift F10. Entenderam porque é que copiar e colar é útil? Imagina se eu tivesse que digitar todos os comandos de novo toda vez que eu tivesse que testar. Ok, agora sim, ele avisou. Cliente não está no cinema. Pegou o end, terminou o código, sucesso. E aí, certinho, ó, 5 para meio-dia, planejamento cronometrado. Tudo bem, pessoal? Qual é a tarefa de vocês? Tarefa de vocês são 2. A gente só se vê agora na quarta-feira. Hã? O quê? Não, o cinema eu acabei de fazer. Só vocês fazerem aqueles exercícios de array list. Array list. Hã? O de vetores é o do array list. Só para vocês se acostumarem com os comandos. Inserir, remover, todos mais. Não, o cinema eu estou fazendo já. O cinema eu terminei. Mas tem que colocar lá. Não precisa. Cinema é o que vocês vão usar como referência para fazer a topic. Topic é praticamente a mesma coisa do cinema, mas as regras são diferentes. Por exemplo, quando você cria uma topic, olha como é. Você tem um pouquinho mais interessante o topic. Topic você tem a lotação máxima, mesma coisa do cinema.
Topic você tem as cadeiras, a mesma coisa do cinema, mas você vai ter que guardar uma variável dizendo quantas cadeiras preferenciais existem na tua topic. Ou seja, as primeiras cadeiras são as cadeiras preferenciais. Ok? Na hora que você vai mostrar a tua topic, é que nem mostrar o cinema, mas você vai colocar um ifzinho, um controle a mais. Nas primeiras cadeiras, que são as cadeiras preferenciais, você vai colocar o quê? Um arroba. Então, quando você mandar mostrar a tua topic, se você tem duas cadeiras preferenciais, o que é que você vai ter? Arroba, arroba, e o resto é cadeira normal. Então, a minha sugestão, não copie e cole o código do cinema, ok? Você pode até ir olhando para ele, tomar ele como referência, mas digite, é importante para fixar a linguagem, digitar. E aí vão ter essas brincadeirinhas de FUP, né? Colocar os arrobinhas. Pronto, agora você vai ter que inserir os passageiros na topic. E aqui a gente, diferente do código do cinema, ou um pouquinho a mais do que o código do cinema, você vai ter que saber se coloca ele numa cadeira normal ou numa cadeira preferencial. Se ele for uma pessoa acima de 60 anos, 65, não sei. Não sei qual foi a lógica que eu utilizei aqui. Não tem, né? Eu botei já bem velho, assim, quase morrendo para não ter perigo. Que é isso, mulher, tá gravado, ele vai ficar sabendo. Se for acima de 60 anos, 65 anos, aí você coloca ele na primeira cadeira preferencial, livre. Se ele for uma pessoa que não é preferencial, você vai colocar onde? Na primeira cadeira não preferencial livre. Então você vai ter que fazer um laçozinho. Mesma coisa do cinema. Aí você procura a cadeira vaga. Ele não vai dizer, olha, eu quero sentar na cadeira tal. Ele vai sentar na primeira cadeira livre. Ok? E aí pronto. O joguinho é só esse. O resto é equivalente ao cinema. Então, para remover pessoa, remove pelo ID. Para inserir, você verifica se a topic não está lotada. Óbvio que você não pode inserir na topic lotada. Ainda tem mais um lixinho para vocês brincarem. Não, o ônibus da UFC é infinito. O último lixinho, assim, é esse. Se é uma pessoa normal e não existem cadeiras normais, sabe o que é que você faz? Se a preferencial estiver vazia. Se tiver vazio, você insere nas preferenciais. Se é um passageiro idoso e não existe cadeira preferencial, aí você insere na normal. Você não precisa ficar com fuxicado de esvaziou uma cadeira normal, tira o cara da preferencial, não. Sentou, está sentado, vai ficar sentado até o final. Ok? Porque não existe opção de ir em pé aqui. Ia ser legal, mas fica para um próximo trabalho. Tudo bem, pessoal? Então essa já é a atividade para vocês entregarem na semana que vem. Vocês conseguem fazer, na dúvida pede no Zap. Essa é a quinta atividade. Vetores é só para vocês ganharem ponto, fazendo lá as opções de vetores que nós já fizemos, mas brincando de laço. Ok? Então vamos lá. S3. Então, pessoal, vocês já perceberam que a atividade ela vai nesse ritmo até o final do semestre. A disciplina vai nesse ritmo. Vocês vão ter muitos trabalhos pequenos, porque eu dou basicamente a base do trabalho toda numa semana. Mas se vocês não fizerem, não fixa, não vai com ilusão. Então, para algumas pessoas que têm mais dificuldade com linguagem, vão levar o quê? 2 horas, 3, 4, 5 horas, porque tem muita dificuldade. Para outros que já vêm com a base de FUP bem maior, vai pegar isso daqui, vai conseguir migrar de um para o outro, vai fazer só os ifs elses, em 1 ou 2 horas conseguiu terminar, mas você só não pode deixar acumular, porque se deixar acumular, na outra semana já tem outra coisa, diz. Vai ter algum dia para monitor, se vocês quiserem e tiverem interesse, a gente marca outro horário. Agora tem que ser uma coisa tipo de verdade, porque é muito ruim marcar com o monitor, ele vai para lá, fica esperando, não aparece ninguém. Então, por exemplo, é só vocês se organizarem e quiserem o horário de manhã, marca de manhã, ele pode ficar o tempo que vocês precisarem. Marca de manhã, marca laboratório. Então, vocês podem pedir pelo próprio grupo da monitoria de PO. Pessoal, nós juntamos um grupo aqui de 5 pessoas. Será que tem como vocês conseguirem algum monitor de OTA em esse horário de manhã? Aí a gente se organiza e manda. Tudo bem? Ela já fez o aproveitamento. Ótimo. Agora é só fazer a matrícula, né? Tem que ser 3 e 5 linhas. Aí ela está
Tudo bem. Mas acho que essa semana não é. Programação para design. Tudo bem, pessoal. O ritmo tá muito difícil, tá mais ou menos difícil, tá tragável, aceitável. Então vamos nesse ritmo, tudo bem? Toda semana tem coisa nova, vocês vão ver, mas vocês têm que fixar aquilo que a gente viu. Dia 19 a gente não tem aula, hoje é dia 13. Não, dia 19 é. Já 3. Já 4. Tá. Dia 19 não tem aula porque é feriado. Então bora lá. Alessandra, Analice, Antônio Kainan, Breno Santiago, Davi Natanael. Pessoal, avisem para esses pobres coitados, para eles assistirem o vídeo e fazerem a atividade, ok? Porque senão eles vão ficar muito desorientados. Porque não adianta pegar o código, você pega o código no meio do nada, tem um monte de conceitos jogados ali. Flávio Galvão, Francisca Milena, Gabriel, Gislane, Igor, Jamile, Gerli, Joananda, João Gabriel, Joelson, Kaique, Lorena, Lucas Ebert, Mara, tudo bem, Márcio. E outra coisa, lembrem os amigos de vocês que se eles faltaram por motivo justo, eles assistem o vídeo e ganham meia presença. Porque senão é muito fácil reprovar por falta. Reprovar é muito fácil. Márcio, faltou Marcos, Maria José, Marli, Paola, Patrícia, faltou Raniele, Rebeca, Roger, Sara, Tamires, Vitor, Vinícius, Weidla, Ionara. Oi. A aula passada, da semana passada eu peguei esse nome que colocou Paulo. Tu me avisa quando eu tiver com a chamada aberta, homem de Deus, avisa. Eu tô esperando todo mundo falar. Tu pode avisar na hora que eu tiver no teu nome. Professor, naquele dia eu vim. Aí eu... Tá bom, tudo bem. Deixa ele abrir aqui. Ontem faltou, a senhora sabia se eu tinha faltado semana passada. Ah, tá, tudo bem. Eu vou consertar agora. Hello. Hã? Ok. Eu vou abrir agora. Aí tu me diz e eu conserto agora. Foi a semana passada. Hello. Olá, pessoal. E agora o sistema não coopera. Não, eu nem perigo de eu mandar teu e-mail para abrir o sistema. Mano, na próxima chamada, tu me diz e eu conserto. Ok? É só tu dizer, professor, eu vim aquele dia. Aí eu pronto, já conserto na hora, tá?